Vamos ler a Bíblia, Antigo Testamento, livro de Esther. Esther, capítulo 5, versículo 1. Esther, capítulo 5, versículo 1. Se vocês acharam, eu vou ler. Ao terceiro dia, Esther se aprontou com seus trajes reais e se pôs no pátio interior da casa do rei, defronte da residência do rei. O rei estava sentado no seu trono real, fronteiro à porta da residência. Quando o rei viu a rainha Esther parada no pátio, alcançou ela a favor perante ele, e estendeu o rei para Esther o cetro do ouro que tinha na mão. Esther se chegou e tocou a ponta do cetro. Então lhe disse o rei: que é que tens, rainha Esther, ou qual é a tua petição? Até metade do reino se te dará. Respondeu Esther: se bem te parecer, venha o rei Amã hoje ao banquete que eu preparei ao rei. Então disse o rei: fazei apressar a Amã para que atendamos ao que Esther deseja. Vindo, pois, o rei e Amã ao banquete que Esther havia preparado, disse o rei a Esther no banquete do vinho: qual é a tua petição e se te dará? Que desejas cumprir-se-á, ainda que seja metade do reino. Então respondeu Esther e disse: minha petição e desejo são o seguinte: se achei favor perante o rei, se bem parecer ao rei conceder minha petição e cumprir o meu desejo, venha o rei com a mão ao banquete que lhes hei de preparar amanhã. Então farei segundo o rei me concede. Então saiu Amã naquele dia, alegre de bom ânimo, quando viu, porém, Mordecai à porta do rei, e que não se levantara nem se movera diante dele. Então se encheu de furor contra Mordecai. Amã, porém, se conteve e foi para casa e mandou vir os seus amigos e a Zeres, sua mulher. Contou-lhes Amã a glória das suas riquezas e a multidão de seus filhos e tudo em que o rei tinha engrandecido e como o tinha exaltado sobre os príncipes e servos do rei. Disse mais Amã: a própria rainha Esther a ninguém fez vir com o rei ao banquete que tinha preparado, senão a mim, e também para amanhã estou convidado por ela, juntamente com o rei. Porém, tudo isto não me satisfaz enquanto vir o judeu Mordecai assentado à porta do rei. Então lhe disse Zeres, sua mulher, e todos os seus amigos: faça-se uma forca de 50 côvados de altura, e pela manhã dize ao rei que nela enforquem Mordecai. Então entra alegre com o rei ao banquete. A sugestão foi bem aceita por Amã, que mandou levantar a forca. Nós lemos até aqui. Em 2014, principalmente vindo mês de setembro, teve muitos motivos de felicidade e alegria para mim. Não é porque eu não tive dificuldade, não é porque eu não tenho problema. Mas quando eu penso, ultimamente, tem muitas coisas que Deus tem concedido e que tem nos surpreendido. Principalmente porque os pastores aqui da Coreia estão sendo transformados. Então, a palavra entrando neles, eles começaram a mudar. E há pouco tempo atrás, na reunião de missionárias, eu preguei para elas um pouco. Eu preguei a palavra e depois no final eu falei o quê? Vocês vão para casa, abram a sua gaveta de casa, peguem a chave de fenda e afrouxem um pouco os parafusos da sua cabeça. Então, uma missionária limpa, uma missionária com educação, não seja uma missionária chique, mas vocês desparafusem um pouco os parafusos. Se vocês acordarem de manhã, não cozinhem, não lavem louça.
não façam faxina, não lavem roupa, e desde que o sol nasce até o pôr do sol, vocês preguem a palavra de Deus. Ultimamente, as missionárias, pregando a palavra, elas ficam tão felizes. Domingo passado, eu fui para a igreja de Paju. Veio a missionária de Paju. Nunca veio uma missionária testemunhar, né, durante a conferência, mas ela veio, ela testemunhou e foi tão gracioso, ela estava tão feliz. E depois que acabou o testemunho dessa missionária, veio uma outra missionária e testemunhou. Sábado passado, eu fui para Icheon para ter culto. A missionária da igreja de Icheon veio e falou como ela não viveu pela fé. E ela começou a falar depois de como ela começou a viver pela fé. Eu fiquei muito feliz. Antigamente, as missionárias, elas se esforçavam para trabalhar, mas todo esse trabalho, quando eu penso que Jesus Cristo é quem está fazendo esse trabalho, eu fico muito agradecido. E passando-se o segundo semestre, chegando no segundo semestre de 2014, vieram os missionários e eles também vieram e voltaram quase todos eles voltaram com um novo coração para os seus países. Eles estão mudando, trocando pela fé. Quando eu penso também nos trabalhos que está acontecendo dentro das missionárias, eu fico muito agradecido. Hoje de manhã também. Eu li o livro de Esther e estou aqui diante de vocês. O que eu prego para vocês é a palavra da Bíblia. A palavra da Bíblia não é que eu tenho que falar bem. Não é que eu tenho que falar exatamente sobre a Bíblia. Mas, se a palavra da Bíblia entrar no nosso coração, uma sequer, assim como a luz, quando ela ilumina, qualquer trevas que seja, a treva boazinha, a treva malvada, a treva limpa, a treva suja, a treva boa, a treva má, qualquer treva que seja, se a luz iluminar, as trevas já não podem mais permanecer. Deus falou, está escrito que no princípio era o verbo estava com Deus e o verbo era Deus. Ele estava no princípio com Deus. Todas as coisas foram feitas por intermédio dele, e sem ele nada do que foi feito se fez. A vida estava nele e a vida era a luz dos homens. Está escrito aqui. A palavra. Então, domingo vocês vêm na igreja e se vocês escutarem a palavra, essa palavra, se ela tomar lugar no seu coração, o incrível, se a palavra tomar lugar no seu coração, o medo, a preocupação, as trevas, todas as coisas vão ser expulsas. Sexta-feira, na igreja de Mokpo, o pastor, ele falou, pastor, porque a nossa igreja está muito pequena, a gente gostaria de aumentar. Eu falei, sim, pode. Pastor, por favor, venha apenas uma vez. Venha ver a igreja. E pregue a palavra uma vez, por favor. E ultimamente, lá em São Petersburgo, na Rússia, eu estou fazendo uma gravação para a transmissora de lá sobre Mateus.
E eu sempre tenho um horário que eu faço essa pregação. E depois que acabou a pregação, a gravação dessa pregação, meio-dia mais ou menos eu parti. 4 pessoas foram. E eu pensei, a gente tem que parar num posto de gasolina para almoçar, né? E aí a gente foi para onde? Aí eu pensei, vamos parar numa igreja pelo caminho e vamos comer lá. E a gente conversando, a gente falou pra gente ir na igreja de Sosan. E daqui a uma hora a gente vai chegar na igreja de Sosan e somos 4. Vamos lá comer lá naquela igreja. O pastor da igreja de Sosan, ele chamou as senhoras, falou que teve o culto de senhoras fora da igreja, né? Ao ar livre. E aí acabou aquele culto, e aí ele acabou aquele culto de senhoras e ele comprou peixe vivo para fazer sushi para mim. Eu almocei lá. E o pastor Shimansong, ele veio para mim. Shimansong. O pastor Shimansong, ele estava com câncer e ele foi curado. E ele falou para mim, todo sério, né? Pastor, o médico, ele me examinou e ele falou que não tem certeza que é câncer, mas que eu tenho que fazer novamente o exame porque ele acha que surgiu novamente o câncer. Eu falei, é verdade? Mas sabe o que foi incrível? Que para uma pessoa que estava com câncer, ele estava assim, com o rosto muito alegre. Se a gente tiver Jesus no coração, a gente vence até o câncer. Qualquer preocupação, medo, tristeza, a gente pode vencer tudo isso. Por isso, naquele dia, conversando sobre o câncer, eu vi os irmãos muito felizes. No mundo, as pessoas, quando ficam com câncer, elas falam, vou morrer. Mas, no momento em que recebe o diagnóstico de que está com câncer, ela já fica metade morta e depois morre a outra metade no hospital. Então, as pessoas que têm câncer, eu não consigo vencer pela minha força, mas pela fé, vencendo o câncer, ganha felicidade, esperança, alegria. Quando eu vejo isso, eu fico muito feliz. Pessoal, hoje, de manhã, eu lendo sobre a Esther, eu fiquei muito emocionado diante de Deus. A Esther, ela foi levada como escrava para Babilônia, mas ela se tornou rainha. E tinha uma rainha chamada Vasti, porque ela era muito arrogante, o rei expulsou ela do trono. E aí fez o teste das rainhas. E Esther se tornou, pela graça de Deus, rainha. E assim, o rei também estabeleceu uma pessoa chamada Amã para governar o país. Mas Amã, a Esther, ela tinha um primo chamado Mordecai. Mas o Amã e o Mordecai, eles não tinham uma boa relação. E o Amã descobriu que Mordecai era um judeu. E ele foi para o rei. E ele falou, tem um povo, eles têm uma cultura diferente, ele tem um Deus diferente, vamos matar todos eles. O rei não falou nada, não pensou em nada, ele somente tirou seu anel de sinete e ele carimbou esse mandato e em 27 províncias foi colocado esse mandato. Então, no mês de Adar, dia 17, eles falaram que tinha que matar todos os judeus. E esse mandato foi colocado na parede de todas as províncias dali. E os judeus colocaram cinzas na cabeça, choraram, oraram diante de Deus. Mas o Mordecai chamou a Esther, mandou uma pessoa e falou o que para Esther? Você não é a rainha? Você vai para diante do rei
E você faz com que eles possam salvar os judeus. Mas a Esther falou o quê? Todos os servos do rei e o povo das províncias do rei sabe que para qualquer homem e mulher que, sem ser chamado, entrar no pátio interior para avistar-se com o rei, não há senão uma sentença de morte, salvo se o rei estender para ele o cetro de ouro, para que viva. E eu, nestes 30 dias, não fui chamada para entrar ao rei. Faz 30 dias. Então, o que eu faço? Então, o Mordecai, ele mandou que resposta para Esther? Não imagines que, por estares na casa do rei, só tu escaparás entre todos os judeus. Porque se de todo te calares agora, de outra parte se levantará para o judeu socorro e livramento, mas tu e a casa de teu pai perecereis. Então, a Esther falou o que para Mordecai? Vai, ajunta todos os judeus que se acharem em Suzã e jejuai por mim e não comais nem bebais por 3 dias, nem de noite nem de dia. Por favor, orem diante de Deus. Depois irei ter com o rei. 3 dias, nem de noite nem de dia. Eu e minhas servas também jejuaremos. Depois irei ter com o rei, ainda que contra a lei, se perecer, pereci. E assim ela se decidiu ir para diante do rei. E o capítulo 5, versículo 1, que a gente leu hoje, é quando a Esther foi para diante do rei. Quando a gente lê a Bíblia, se por acaso se vocês ficarem contra Deus e quiserem ir pelo caminho da maldição, se você se tornar uma pessoa de Deus e quiser ir pelo caminho de Deus, vem tristeza, problema, aflição no nosso caminho. Então a rainha Vasti, porque estava tudo em paz, o coração dela ficou cada vez mais arrogante. Mesmo o rei tendo o mandato de vir para o banquete dele, a Esther era uma mulher que servia a Deus, era uma mulher de Deus. Os judeus iam morrer e para ela salvar a vida deles, ela colocou em jogo a sua vida para poder salvar o seu povo. Então, quando a gente vê a Bíblia, porque a Bíblia está escrita como livro, se a gente lê um pouco a Bíblia, a gente pode logo descobrir não só a Esther, o Davi, o José, o apóstolo Paulo, Moisés. Deus não é que ele deixa todo mundo viver em paz, mas através de Satanás ele deixa a gente ter dificuldade. E ele quer que a gente, quando a gente ultrapassa essa dificuldade pela fé, aquele poder, aquela graça de Deus, ele permite com que a gente experimente quando a gente tem fé. Então, qual é o problema que a gente tem dificuldade na vida espiritual? Tem um motivo só. Por que a vida de fé é difícil? As pessoas, os coreanos, principalmente os homens coreanos, quando eles se casam e tem briga e querem se divorciar, tem muitas vezes que acontecem esses problemas. Com esse problema de casal, eu me encontrando com eles e conversando com eles, os coreanos têm muitas coisas, os homens coreanos têm muitas coisas estranhas, embora eu também seja um homem coreano. O trabalho, o problema de dinheiro, eles são bem exatos nisso, são frios nisso. Eles ficam
brigando por causa de 10, 30 centavos, mas eles nunca eles colocam emoção nesse tipo de conversa. Então, mesmo tendo emoção, eles guardam isso, aquela ira, eles guardam isso e eles ficam conversando friamente sobre o dinheiro, eles fazem isso sobre o trabalho deles também. Mas sabe o que é estranho nos coreanos? A família, que é mais importante do que dinheiro, o casal, eles não veem friamente, mas eles resolvem pela emoção. Há um tempo atrás, veio um casal que acabou de se casar, e eles foram para a lua de mel, e eles se separaram. A sogra ligou para mim e falou, pastor, o que eu faço por causa deles? Eu chamei a irmã e eu escutei o que tinha acontecido. O irmão é assim, 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 assim. Tudo ali, tudo que ela estava falando tinha emoção. Eu liguei para a igreja do irmão. Quando que ele recebeu a salvação, como ele teve a vida espiritual. E era um irmão muito bom. Mas como a irmã via pela emoção dela, ela enxergava daquele jeito. E esse irmão... é porque eu sou assim, 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 né? Porque ele não sabia expressar as emoções dele, então ambos estavam de coração fechado. E eu achei muito engraçada essa situação deles. Então, pela graça de Deus, agora eles se uniram de novo. As pessoas, quando elas têm vida espiritual, ela é tão importante na vida, e se a vida espiritual for agradável, ela é tão agradável que até a pessoa que está morrendo de câncer pode sobreviver, não só do câncer, mas na vida espiritual também. Ela pode vencer a doença, pode vencer as trevas, pode impedir o divórcio, pode impedir a corrupção dos filhos. Muitas vezes pode acontecer isso. Por isso, pessoal, a vida espiritual em si é mais preciosa que o ouro, é mais preciosa do que qualquer outra coisa. Dentro de Jesus Cristo, embora eu esteja velho, frequentemente eu penso, em 1962, o dia que eu recebi a salvação, se eu não tivesse recebido salvação, se eu tivesse ganho um ouro do tamanho do meu corpo, será que eu seria feliz? Jamais seria feliz. Se eu não tivesse recebido salvação e eu tivesse ganhado um diamante do tamanho do meu corpo, eu seria feliz? Não, na hora eu teria me corrompido e teria vivido de uma forma errada. Se eu tivesse me tornado num rei naquele tempo, será que eu seria feliz? Se eu tivesse me tornado um ministro, ou se eu fosse um médico, como será que eu estaria vivendo? Jesus Cristo, por 50 anos, a graça que Ele me concedeu, sabe o que é gratificante? Qualquer problema que surja na minha vida, através de Jesus Cristo, não existe nenhum problema que não tenha sido resolvido através de Jesus Cristo. Eu fico muito agradecido quando eu vejo que Jesus Cristo está conduzindo a minha vida. As pessoas falam que a vida espiritual é mais importante do que o ouro, mas se por acaso, se a vida espiritual fosse se fosse tão preciosa quanto um pedaço de ouro que é o tamanho de um punho, se disser que foi $1 milhão, desculpa, não sei exatamente se é esse o valor, mas para eu ganhar $1 milhão, não vai ter problema se eu investir para ganhar $1 milhão, né? Para eu ganhar $1 milhão, não tem problema as pessoas me desprezarem ou rirem de mim se eu ganhar $1 milhão. A vida espiritual, pessoal,
Mesmo que eles te deem 1 milhão, 10 milhões, 100 milhões de dólares, você não pode trocar por nada desse mundo. Por quê? Porque isso te leva ao céu. Porque isso é tão precioso. Pessoal, no trabalho, você sendo desprezado, você aguenta. Se você fica cansado, você vai trabalhar. Se mesmo até tarde da noite você fica trabalhando. A vida espiritual é muito mais preciosa, ela é muito mais surpreendente do que o ouro, o dinheiro, o trabalho. Vocês querem ter vida espiritual sem fardo. Se você tem fardo, você quer abandonar. Se você está cansado, um pouco cansado, você quer deixar a vida espiritual. Porque vocês têm esse tipo de coração. Você pode se tornar num irmão da igreja, você pode receber a salvação. Mas através da vida espiritual, essa bênção, essa graça que você pode receber, você acaba não podendo receber porque você não quer ultrapassar. Então, essa Bíblia que nós lemos hoje de manhã, a rainha Esther tinha que ir para diante do rei. Imaginem a Esther indo diante de um rei. Não é assim, entrar no quarto ao lado e ficar indo e vindo. Não, é o reino. A Esther, ela era rainha, mas ela não podia sair à vontade para diante do rei. Somente se o rei chamasse, ela podia ir. Se o rei não chamasse, então ela tinha que morrer ali naquele lugar. O único jeito dela poder sobreviver é se o rei estendesse o cetro de ouro. Então a rainha tinha que se encontrar com o rei. Mas ele nem sabia que ela estava lá. E se ele tivesse, e era de manhã, e se ele estivesse fazendo uma reunião com os servos num outro quarto, e se o rei não visse, ela morreria sem mesmo ele saber que ela estava ali. Ou se ele saísse para caçar, ou se ele estivesse bebendo fora do reinado. Então o rei tem muitas coisas para fazer. O que será que o rei está fazendo agora? Se por acaso eu abrir a porta e entrar ali, eu entrei para salvar os judeus, e se o rei não estiver ali naquele lugar, eu vou morrer naquele lugar e eu vou sair dali como um cadáver. Era muito grande essa possibilidade. Então a Bíblia que tem a palavra de Deus, as pessoas de Deus são claras, sábias. Deus, ele quer transformá-las em pessoas poderosas. Eu fui para os Estados Unidos e eu fiz o acampamento mundial. E vieram os 30 índios de uma tribo indígena dos Estados Unidos e participaram do acampamento. Os índios dos Estados Unidos. Então é um lugar isolado, as tribos, que não pode qualquer pessoa entrar. E os Estados Unidos, eles ajudam os índios. Aqueles jovens indígenas, quando eu vi a vida deles, eu fiquei tão triste. Com o que o governo ajuda, eles pegam aquele dinheiro, o dia inteiro dormem, se divertem, vivem como animais. Nem aprenderam a escrever, também não trabalham. Do governo, todo mês dão o dinheiro que eles precisam. E eles bebem, eles se drogam. Era melhor não ter dado dinheiro para eles. Se eles estivessem com fome, eles iriam trabalhar. Uma vez eu li a Bíblia. Eu vi que Salomão, ele pegou 1000, ele tinha 1000 mulheres. Nossa, ele realmente, ele passou o exagero. Então, no começo, saíram 600 mil homens
Então, aí tinha umas 2 milhões de pessoas, né? Saíram do Egito 600 mil e... Então, se entrou umas 2 milhões de pessoas em Israel, então eu acho que se ele conseguiu 1.000 mulheres, então as mulheres que eram mais ou menos vistosas, ele pegou todas de Israel. Como ele pegou 1.000 mulheres? Como ele tinha 1.000 mulheres? Eu pensei, se eu tivesse nessa posição, será que eu conseguiria 1.000 mulheres? Eu acho que eu não conseguiria. Se eu tivesse naquela posição, eu conseguiria 1.000 mulheres? Então, eu não posso falar se eu não me tornar rei. Não, se eu não estiver naquela posição. Então, na vida de Davi, ele tinha muitas dificuldades, muitas provações. E ele era muito claro. E ele correu pela fé. Mas Salomão, porque ele viveu com muita paz, ele na hora, ele se corrompeu. Se corrompeu na hora. Por isso, Deus, para que a gente não viva seguindo a cobiça da carne, propositalmente, os irmãos de José venderam a José e Moisés. Ele estava como filho da princesa, mas aí ele fugiu, foi pro deserto, virou pastor de ovelhas. O apóstolo, o Pedro foi perseguido, Paulo foi perseguido e passando por dificuldade e problemas. A fé que eles tinham, a gente pode ver que tudo eles ultrapassaram pela fé e foram indo adiante pela fé. Por isso, aqui a Esther, ela tinha que ir para diante do rei. Porque ali só tinha Esther, né? Para salvar os judeus. E ela tinha que ir para diante do rei, ela tinha que somente ir, mas ela tinha fardo. Por quê? Porque se o rei não me chamar, eu vou morrer. E faz mais já um mês que ele não me chama. Quando a gente vê na Bíblia, está escrito assim. Em 1 Reis, capítulo 7, a 2 Reis, capítulo 7, 4 leprosos estavam morrendo na porta de Samaria. Mas naquele dia eles falaram o quê? Para que estamos nós aqui sentados até morrermos? Se dissermos, entremos na cidade, na fome na cidade, morreremos lá. Se ficarmos sentados aqui, também morreremos. Vamos, pois, agora e demos conosco no arraial dos sírios. Se nos deixarem viver, viveremos. Se nos matarem, então somente morreremos. Então, os 4 leprosos, mesmo sendo o melhor caminho para eles conseguirem alimento, era lá o arraial dos sírios, então melhor do que ficar aqui, era melhor ir para o arraial dos sírios, mas ir para o arraial dos sírios era o lugar que eles mais tinham fardo de ir. O José, quando ele foi vendido para o Egito, era o caminho mais difícil para ele. Mas ele ser vendido para o Egito era para ele se tornar governador e ele poder salvar o povo de Israel. Esse era o caminho que Deus preparou. Então Deus, dentro da nossa vida, assim como para Davi, para José, para Paulo, para Pedro, para Moisés, tem muitos caminhos com fardo, tem muitos caminhos com dificuldade. E as pessoas, por muito tempo, elas vivem se poupando. E quando vem um fardo, elas querem dar um passo para trás, querem se proteger. E desde então, eu acabo vivendo sendo arrastado pelas coisas. Mas porque Deus está comigo, mesmo que eu tenha fardo, eu tenho que ir para diante de Deus. Eu vou para diante de Deus e vou vencer esse fardo. Desde então, Deus começa a trabalhar de uma forma incrível. Pela graça dele, a gente pode receber a graça e a misericórdia e o poder dele. Então a Esther, ela tinha muito fardo de ir para diante do rei. Mas não tinha como ela não ir. Se eu não for, todos os judeus vão morrer.
Então essa Bíblia fala, tem a história da Esther, mas a vida de fé que Deus está nos mostrando hoje é essa. Quando a gente vive pelo Evangelho, prega a palavra de Deus, parece que a gente tem dificuldade, parece que a gente vai ter dificuldade, parece que não vai dar certo, parece que ele não vai trabalhar. Satanás coloca esse coração de fardo dentro de nós. Mas, pessoal, se a gente passar todo esse fardo para o Senhor trabalha de uma forma incrível. O Mordecai falou para Esther: você vai para o rei e você salva o povo de Israel. Ah, mas o rei não me chamou, faz 30 dias que ele não me chamou. Se eu for para diante do rei sem ser chamada, eu vou morrer. O que eu faço? O Mordecai falou para Esther: não imagines que por estares na casa do rei, só tu escaparás entre todos os judeus. Porque se de todo te calares agora, de outra parte se levantará para os judeus socorro e livramento. Mas tu e a casa de teu pai perecereis. Então, pessoal, Deus, para salvar as pessoas da nossa família, para Esther salvar, assim como Esther teve que ultrapassar esse fardo diante do rei para salvar o povo de Israel, assim também nós temos fardo, temos dificuldade, temos problemas. Para Deus, ele deseja com que a gente ultrapasse isso, ultrapasse tudo isso. Ele fez todo esse problema para isso. Então, pregando o evangelho, pessoal, no começo, quando eu estava em Apocton, quando eu estava em Champali, quando eu saí do exército e fui para Kimchon, depois Tegu, teve muitas pessoas que estavam contra mim, que me desprezaram. Agora também, tem muitas pessoas que falam mentiras e me perseguem. Mas um dia eu estava sentado pensando, sabe o que eu fiquei agradecido diante de Deus? Porque eu sou ser humano. Se a minha vida ficar um pouco mais confortável, se eu descansar, eu quero descansar um pouco mais. Então eu vejo que quando as coisas ficam confortáveis, eu quero mais conforto ainda. Pelo contrário, quando eu tenho dificuldade, tenho problema, quando eu tenho mais tempo para ler a Bíblia, quando eu tenho mais tempo para orar, sem eu saber, quando eu olho para mim. Então, mais do que quando eu tinha coisa boa, mas quando eu tinha dificuldade, eu tinha mais tempo de ler a Bíblia, eu ficava mais próximo de Deus, eu orava mais. Então, passando 50 anos, não é que eu não tive dificuldade, não é que eu não tive problema. Se eu tivesse só essas coisas, com certeza eu me corromperia. Com certeza eu me corromperia. Eu tenho certeza disso. Ah, por isso que Deus... Ele fez surgir pessoas que falaram mal de mim sem sentido nenhum. Fez eu ser perseguido, fez as pessoas me xingarem. E agora eu posso agradecer a Deus por essas coisas. Se não tivesse feito isso, então eu não sei bem o que teria acontecido comigo. E sabe o que é mais interessante? Quando eu passei por essa dificuldade, eu não dei um passo para trás, mas eu fui adiante e eu pude ver Deus trabalhando claramente. Deus, quando eu vejo Ele trabalhando, eu fico tão agradecido. Os irmãos, eles vêm para falar comigo por causa desse e daquele problema.
Porque eu não tenho muito tempo de conversar com os irmãos, porque eu não posso procurar por eles, né? Então eu posso por dia me encontrar somente com 3 pessoas. Mas se vocês vêm me procurar, eu posso conversar com 5 ou 6 pessoas. E eu fico muito feliz de poder conversar, por quê? Para Deus abençoar, Ele permitiu esse problema. Para conceder graça, Ele deu esse problema. Eu enxergo isso. A Esther, ela tinha que ir para diante do rei, mas ela tinha fardo. E querendo ir para diante do rei, ela não tinha fé. E a Esther falou: Eu vou para diante do rei, como você falou, Mordecai, mas tem um porém. Vai, ajunta todos os judeus que se acharem em Suzã e jejuai por mim, e não comais nem bebais por 3 dias, nem de noite nem de dia. Eu e as minhas servas também jejuaremos. Depois irei ter com o rei, ainda que é contra a lei, se perecer, pereci. Então, mesmo que eu morra, eu vou para diante do rei. Mas, vai, ajunta todos os judeus que se acharem em Suzã e jejuai por mim, não comais nem bebais por 3 dias, nem de dia nem de noite. E a Esther também. Acho que desde que a Esther nasceu, pela primeira vez, com todo o coração, ela pôde orar diante de Deus. A gente pode simplesmente orar diante de Deus. Na nossa igreja também, ultimamente, diz que começaram uma reunião de oração. Desde as 10 horas da manhã. Aqui atrás, nessa sala atrás, da sala de culto, falou que estão fazendo culto de oração. A gente tem muitos cultos de orações. Então, a gente teve o coração de que realmente a gente precisa orar, né? A gente também ora. E ontem, de Gwangju até Daejeon, a gente orou no carro. E de Daejeon até Seul, a gente continuamente orou. Na nossa igreja, a gente fica muito agradecido por poder orar. Com certeza, a Esther, ela deve ter orado antes, ela pode ter agradecido diante de Deus. Mas, essa oração desses 3 dias, ela não simplesmente orou. Mas ela deve ter orado com o coração muito quente diante de Deus. Em 1964, eu fui para a igreja de Changpali. Tinha alguns estudantes do ensino fundamental e do ensino médio. E ali uma irmã receberam a salvação. Então, mais ou menos, umas 14 jovens do ensino médio receberam a salvação. Um dia à noite, os malandros, nós 14 estávamos reunidos e fazendo estudo bíblico, e eles entraram com o sapato até o quarto. E eles me ameaçaram e falaram: se você não for embora daqui agora, a gente vai te matar. Por 1 hora, eles fizeram a bagunça e foram embora. Os jovens, né, os estudantes da nossa igreja estavam tremendo de medo. Depois que eles foram embora, eu fiquei tão chateado, eu fiquei tão bravo. O que eu mais não podia aguentar é que diante dos irmãos e das irmãs que eu estava pregando a palavra, eles me ameaçaram, me bateram e me xingaram. Eu pensei em várias coisas. Eu quero pegar um pedaço de pau e eu quero ficar aqui escondido e eu quero bater na cabeça deles. Vários pensamentos surgiram de tão chateado que eu fiquei. Aí eu falei para todos eles: vão embora daqui. E eles foram. E eu fiquei sozinho chorando.
Eu chorei e ria. E aí já estava bem tarde da noite e eu me ajoelhei e comecei a orar diante de Deus. Naquele tempo, eu queria agradecer aqueles malandros, porque aqueles malandros me fizeram aprender a orar de verdade. Com certeza, antes eu também orava. Mas eu nunca tinha orado daquele jeito até então. Deus, por favor, me abençoe. Deus, por favor, me ajude. Eu orava assim antes. Mas desde aquela noite, toda noite, era um momento muito feliz de eu poder orar diante de Deus toda noite. Mais ou menos 1 da madrugada, eu me acordava. Aí quando eu acordava, eu queria dormir. Mas aí eu me ajoelhava e orava. Quando eu estava em Champali, eu tive muitas dificuldades. Mas tudo aquilo foi resolvido. E em outubro de 1964, eu fui despachado do exército. E toda noite eu entrei no exército e toda noite eu ficava orando à noite. Deus, por favor, faça com que eu receba graça dos meus superiores, faça que eu receba graça dos meus colegas. Eu também, permita que eu receba graça dos meus calouros. Eu vi cada oração se cumprindo. A pessoa de cargo mais alto da minha base, ele gostava tanto de mim. Vendo eu fazendo o trabalho da igreja, essa base não tinha igreja, e ele ficou tão feliz. Ele fez com que a gente construísse também uma igreja ali naquela base. E ele falou, você é o primeiro pastor daqui da nossa base. E ele me chamou. Aí falou para eles virem. Venham vocês, embora eu não esteja aqui, vocês sempre deixem com que o pastor Oxupark, com que ele possa fazer o trabalho de pastor aqui nessa base, entenderam? Aí ele, sim, senhor. E eu recebi graça de todos os meus superiores do exército. Foi tão feliz para mim essa vida de soldado. Os meus colegas da base, eles me ajudaram tanto. Eu não tinha nem um centavo, mas toda noite eu comia aquele pão de metro. Há um tempo atrás, aquele meu colega falou, você tem que pagar para mim o pão. Eu falei, que pão? Lá na base, eu comprava todo dia pão de metro para você. Quando eu pensei, é verdade, eu comi todos os dias pão de metro e eu não tinha um centavo sequer. Naquele tempo eu não sabia disso. Foi ele que comprou. Eu pensei que eu que tinha comprado. Quanto que é? É caro. Então Deus, para mim, através daqueles malandros, através das perseguições, surgia raiva, ira, injustiça. No começo surgia esse tipo de coração. Mas tudo isso é em vão. Tudo isso não tem nada a ver. Então eu escutava muitas coisas. Mas eu somente podia ir para diante de Deus. Por isso, naquele tempo em Champali, eu orei chorando.
Naquele tempo, eu aprendi a verdadeira oração. Antes eu também orava, Deus, por favor, hoje eu agradeço muito por esse tempo bom, me dá isso, me dá aquilo, por favor, agradeço. Agora, a oração de compartilhar o meu coração com Deus. A Esther, ela tinha que ir para diante do rei. Se o Senhor não me ajudar, Deus, eu vou morrer. Por favor, conceda a sua graça. Às vezes, Deus faz vocês passarem por dificuldade. Ontem, um irmão veio até mim e ele tem um trabalho e ele estava me falando das dificuldades que ele estava passando no trabalho e ele tá difícil, né? E ele veio conversar comigo. Quando eu escutei isso, eu falei para ele: Deus, às vezes ele faz o cristão passar por dificuldade. Para quê? Para aumentar a fé. Até agora, irmão, você viveu dentro de Deus, mas você não dependeu de Deus. Você só quis que as coisas dessem certo. Você só viveu pela sua cabeça agora. Mas Deus, Ele quer te tornar uma pessoa maior, para que você aprenda a depender de Deus. Agora, irmão, não utilize mais seu método. Agora você começa o seu trabalho dependendo de Deus. Então, com certeza, Deus vai conceder sua graça e misericórdia. E o irmão ficou muito feliz. Por um lado, a Esther, ela tinha uma grande preocupação. Agora o meu povo vai morrer no dia 13º dia, Adar. Todos nós vamos morrer nesse dia. Então eu sou a única pessoa que posso ir para diante do rei. Se eu não conseguir me encontrar com o rei, o que eu faço? Se o rei não estiver ali, o que eu faço? Se o rei estiver em algum quarto com os servos fazendo uma reunião sem saber que eu estava aqui, e aí eu vou acabar me tornando num cadáver. Se o rei estiver bebendo com os servos, fazendo banquete, se ele estiver sozinho no quarto bebendo e descansando, como é que eu vou me encontrar com ele? Se o rei saiu para caçar e só voltar no fim da tarde, como é que eu vou me encontrar com o rei? Então, ela tinha que ir para diante do rei, mas ela não tinha caminho. Se fôssemos nós, a gente ia simplesmente dar o passo para trás e não ia para diante dele. Mas, se não fosse, o povo dela ia morrer. Então a Esther não simplesmente orou, mas com todo o seu coração, aquela oração. É esse tipo de oração que a gente tem que ter. Eu converso com os seminaristas. Os seminaristas, porque eles não têm eles nunca experimentaram viver uma vida difícil ou sofreram. Eles só têm esse coração de querer fugir da dificuldade, do sofrimento. Então, orar com dificuldade eles não querem. Simplesmente querem se tornar um evangelista e ser grandes pregadores do evangelho. Eu falo. Quando eu converso com seminaristas, o que eu faço? O que acontece? Todos eles têm um plano dentro da cabeça. Se o pastor perguntar isso, eu tenho que responder assim, tem que responder assim, assim, assim. Tá cheio. Quando eu pergunto, o irmão comeu? Pastor, lá hoje eu preguei, saí, preguei e 2 pessoas receberam salvação.
Irmão, irmã, estão se acostumando aqui. Ah, eu orei, aí Deus, ele me respondeu. Eles só querem se mostrar como tendo uma boa vida espiritual. E eles pensam que isso vai se tornar um ponto positivo. E eles não sabem que isso é ponto negativo, na verdade. Porque o coração deles está inclinado para esse lado. Então Deus, para Esther, ele nunca falou, ore. Ele nunca falou, ore zelosamente. Ele nunca falou. Não tem nenhum lugar da Bíblia escrito assim. Mas Deus colocou ela nesse caminho. E aí a Esther tinha que ir para diante do rei, mas o rei nem a chamou. Se eu for, eu vou morrer. Eu nem sei se o rei está aqui no palácio, mas mesmo assim ela tinha que ir. O que está escrito? Mas depois irei ter com o rei, ainda que é contra a lei, se perecer, pereci. Então a pessoa que tinha um pouco de fardo queria fugir, um pouco de fardo queria escapar, um pouco de fardo queria reclamar. Então essa pessoa somente poderia ir para diante de Deus. Pessoal, para todos os cristãos, Deus está treinando dessa forma para se tornar num servo poderoso. Mas você querendo fugir do fardo, se você fugir do fardo, você não pode chegar na fé, você somente vai ter dificuldade. Por causa do fardo, eu não quero. Por causa do evangelho, eu vou ser xingado, eu vou ter dificuldade, eu vou ter fardo, eu vou ser desprezado. Então, isso daí não se torna problema, porque Deus resolve tudo isso. Mas quem não consegue ultrapassar esse limite e ir pela fé, porque eu com fardo, numa posição sem prejuízo, numa posição sem ser desprezado pelas pessoas. Há muitas pessoas que querem fazer esse tipo de trabalho. No começo, quando eu vim para Seul, 8 pessoas de uma outra religião vieram me procurar. Pastor Oxupark, pastor, nós sabemos que o senhor não é herege. Eles eram de uma editora, né? E eles falaram que iam me ajudar. Se eu tivesse me utilizado deles, se eles escrevessem bem no jornal, se eu comesse bastante vezes com eles, e se eu me encontrasse bastante com eles, então eu acho que ia ser melhor e eu não ia escutar que eu era herege. Veio um pastor me procurar na igreja. Pastor Oxupark. Pastor Park. E a gente quer ajudar você a se tornar um pastor como qualquer outro pastor de outra igreja. Eu falei, pastor, desculpa, mas eu sou diferente do pastor de outras igrejas. Eu não sou igual a eles. Eu sou diferente em vários aspectos. Muitos servos antes de mim, eles foram perseguidos e eles sofreram por causa do evangelho. E se o Senhor permitir, eu também quero sofrer. Mas quando eu vejo o meu passado, todas as pessoas que fugiram, que escaparam, que se desviaram do caminho difícil e da perseguição, acabaram caindo. Se Deus fizer a gente desviar do caminho de dificuldade, a gente vai desviar. Se Ele fizer a gente sair do caminho de fardo, a gente vai sair. Mas se Deus fizer eu me deparar com isso, eu tenho que me deparar. Quem é que antes de nós não foi perseguido por causa do evangelho? O apóstolo Paulo, por último, ele escreveu uma epístola. Como soldados recebendo o sofrimento que também Jesus Cristo recebeu.
O apóstolo Paulo não é que ele não gostava de receber sofrimento, porque ele queria sofrer assim como o soldado de Cristo. Vocês receberem perseguição, serem perseguidos, não tenham medo disso. No começo parece que vai fracassar, parece que não vai dar certo, parece que vai ser difícil. Parece que vocês vão ter angústia, mas teve sempre essa dificuldade, essa perseguição, mas Deus, ele sempre estava comigo e até agora eu tenho vencido tudo isso. E Deus está me mostrando que ele continuamente está comigo. A Esther, ela apostando a sua vida, ela decidiu o coração para ir diante do rei. No capítulo 5, versículo 1. Ao terceiro dia, Esther se aprontou com seus trajes reais e se pôs no pátio interior da casa do rei, defronte da residência do rei. O rei estava sentado no seu trono real, fronteiro à porta da residência. É muito boa essa palavra. A rainha Esther, antes de querer entrar, ela nem sonhava que o rei que abriria, que o rei estava sentado no seu trono, fronteiro à porta da residência. Onde que ele estava sentado? Fronteiro à porta da residência. Ele estava sentado ali, bem na porta. Mas lá no final, a porta começou a se abrir. O rei se assustou. Quem é que está abrindo a porta? Eu não chamei ninguém. Se abrir a porta e entrar, vai morrer. Quem é? Quem é que está dando a sua vida e abrindo essa porta? O rei, ele também ficou tenso. E quando ele viu, era a roupa de uma mulher. Hã? Quem será? E depois de um tempo, começou a aparecer o corpo da pessoa e era a rainha Esther. O rei se assustou. A rainha Esther, como você está aqui? Você sabe que você tá dando a sua vida para estar aqui? E a rainha, ela entrando, ele estendeu o cetro de ouro para ela. Será que isso é ouro mesmo? E ela queria experimentar para ver se realmente... Será que ele estendeu mesmo o cetro de ouro? Será que eu tô viva? Ela queria sentir quando ela tocou, realmente era ouro, era o cetro de ouro. Deus está vivo. A Bíblia está escrita de uma forma muito agradável. Se o rei estivesse sentado de costas, então ele nem teria visto. O rei, ele não podia nem sair por um momento para fazer outras coisas. Ele não poderia estar bebendo, não poderia fazer reunião com os servos, não poderia estar caçando, ele não poderia fazer nada disso, mas na hora que a rainha Esther, ela apareceram os soldados. E era a rainha Esther. Era a rainha, mas ela transgrediu a lei. Então, tinha que morrer. Então, arranquem a cabeça dela. Ela transgrediu a lei. Mas ele estendeu o cetro de ouro para ela. Eu me encontrei várias vezes com esse tipo de situação. Depois o rei falou. Versículo 13. 3. Então lhe disse o rei: que é que tens, rainha Esther? Qual a tua petição? Até metade do seu reino se dará. Ele tinha uma grande curiosidade no coração, com certeza. A rainha, ela deixou a vida para entrar aqui,
sabendo que ela poderia perder a vida. Por que será que ela veio até aqui? Qual dificuldade será que ela tem? Qual será o problema que ela tem? Com certeza, a rainha veio para se encontrar comigo. Ela não veio assim do nada. Ela veio apostando sua vida. Qual será o motivo dela ter largado a vida para vir se encontrar comigo? Essa era a maior curiosidade do rei. Qual é a tua petição, Rainha Esther? Até metade do reino se te dará. O que a Esther falou? Me respondeu Esther: se bem te parecer, venha o rei e Amã hoje ao banquete que eu preparei ao rei. Ele queria saber por que ela foi até ele. Senhor rei, por favor, participe do meu banquete. Se eu fosse o rei... Ai, fala logo! Ai, eu não posso aguentar de curiosidade. Por que você veio? Fala logo. Eu acho que eu teria agido dessa forma. Mas ela estava querendo zelar pela... Ele queria zelar pela posição dele e ele foi pro banquete dela. E o rei, novamente, bebendo, estava curioso. Rainha Esther, qual é a tua petição? O que é que tens? Até metade do reino se te dará. E a rainha falou o quê? Ela tinha que responder, mas não respondeu de novo. Amanhã, venha mais uma vez no banquete com o Amã, que daí eu responderei. Naquela noite, o rei não conseguiu dormir. Com certeza, a rainha Esther tem um problema. Qual será o problema dela? Por que será que ela, dando a sua vida, veio? E o Amã, sem saber de nada disso, queria lá, o comandante, o Naamã, ele pensou, porque a rainha Esther só chamou eu e o rei, ela quer me estabelecer, não tem outro para chamar. Realmente ele não sabia que o dia da morte dele estava se aproximando. Quando eu leio esse tipo de Bíblia, sabe por que eu fico agradecido? 50 anos que se passaram, eu fui perseguido, me desprezaram, mas a cada momento, Deus, por esses métodos, Ele me protegeu, me concedeu sua graça e Ele me abençoou. E daqui para frente também. Então, vocês fazendo o trabalho do evangelho nessa cidade, quantas pessoas há? Quantas pessoas que frequentam a igreja há? Há muitas pessoas também que estão sofrendo por causa do pecado. A gente fazer conferência, vocês ofertarem, pregando. Deus não quer simplesmente que vocês façam isso. Mas assim como a rainha Esther, ela foi para diante do rei para salvar todo o povo de Israel, você também, o povo dos judeus, assim também. Deus deseja com que vocês superem a dificuldade. Então a gente tem que ultrapassar esse limite. Sem fardo, vocês querem um caminho sem fardo para pregar o evangelho. Vocês querem ofertar sem ter fardo. Vocês querem fazer o trabalho de Deus assim. Eu com dificuldade, tendo prejuízo, assim como a Esther. Eu não sei se eu posso morrer. Quando vocês encontrarem esses fardos, a maioria das pessoas acabam querendo ir para trás. Agora, pessoal, esse Jesus que nós cremos, ele é um Jesus abençoado, ele é um Jesus que nos concede a graça. Por isso, tendo fé, vencendo a perseguição, as aflições que vêm, assim como a rainha Esther foi com coragem para diante do rei e Deus ajudou, ele mexeu no coração do rei. Naquele tempo o rei não ficou com sono
E ele descobriu que Mordecai o salvou. E no dia seguinte, no banquete, Amã, ele foi morto. E Esther fez aquele trabalho de salvar todos os judeus. Pessoal, um trabalho sem fardo. Um trabalho sem dificuldade. O trabalho que você faz sendo elogiado pelos outros, não assim, mas às vezes fazendo o trabalho do evangelho a gente é perseguido, a gente, mesmo sofrendo todas essas perseguições e aflições, mas a pessoa que vai para o caminho de Deus, Deus verdadeiramente o ama, Deus ajuda com poder e concede a sua misericórdia e eu acredito que todos os caminhos Ele abençoa. Até aqui.